nova bandeira do futebol tremulando no México. Record, a força maior do esporte. O Brasil a caminho do Tetra. A maior e melhor reportagem do Mundial está na Rádio Record. Você e o time que só joga pra frente, torcendo a 1000 por dentro da Copa. Rádio Record São Paulo, 86 gritos de gol na boca do povo. Oferecimento Cavalinho, o fino em caninha, só tomando uma. Motorcraft, peças para todos os veículos nacionais. De Pascoal e Goodyear, a dupla que reduz no preço e avança na qualidade. E Esso, onde quer que você se encontre, conte sempre com o seu revendedor Esso. Rádio Record, a maior. Paulo Soares. O Brasil se agita. O Brasil vive o clima das eleições na Confederação Brasileira de Futebol. E nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro de 1986, o Brasil vai conhecer o seu novo presidente, o novo presidente da CBF, e que terá a incumbência de ter e de trazer para todos nós o novo técnico da seleção do Brasil, o técnico que vai dirigir a seleção brasileira na Copa do Mundo no México deste ano de 1986. As eleições da CBF, o novo técnico da seleção do Brasil, a partir de agora aqui no Record na Copa, com todas as informações, com muitas entrevistas e com toda a opinião da equipe esportiva da Rádio Record de São Paulo. Mexe comigo com meu coração, mexe comigo com minha emoção. Este é o ano da Copa do Mundo. Este é o ano da Rádio Record de São Paulo. Vai ser tetracampeão no dia do futebol. Eu sou mais Brasil. Record, Brasil, Record. Mexe comigo. Começa aqui o Record na Copa, especial deste domingo. Um presente de cavalinho fino em caninha só tomando uma. Motorcraft, peças para todos os veículos nacionais. De Pascoal e Goodyear, a dupla que reduz no preço e avança na qualidade. E de Esso, onde quer que você se encontre, conte sempre com o seu revendedor Esso. Aqui no Record na Copa você terá toda a opinião do comentarista Record Celso Martinelli. E o Record na Copa começa trazendo os candidatos. A CBF, a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. 4 chapas inscritas. Medrado Dias é um dos candidatos, apoiado por João Avelange, o presidente da FIFA. Nabi Abichedi é o outro candidato. Ele concorre numa das chapas e ainda concorre como vice em mais 2 chapas, encabeçadas por Otávio Pinto Guimarães e por Álvaro Bragança. Aqui os candidatos no Record na Copa. A gente começa ouvindo Medrado Dias, que tem o apoio de João Avelange. Convocação para o repórter Altair Pafa. Medrado Dias, como é que por que você realmente é candidato à presidência da CBF? Porque eu acho que com a experiência que eu assumi, o gosto que eu tenho, o prazer que eu tenho faz com que eu tenha certeza da minha possibilidade de fazer um bom mandato como presidente da CBF. Eu acho que eu fui muito bem sucedido como diretor de futebol da CBF e isso me anima a desejar ocupar a presidência. Eu tenho certeza que como presidente, que representa um poder maior, uma capacidade de comando muito ampla em termos de CBF, de futebol brasileiro, eu tenho certeza que eu tenho uma boa contribuição a dar. Isso é que me anima a postular a presidência da CBF. Você, de uns 6 meses para cá, já vinha, de certa forma, trabalhando a tua candidatura e deixou para o último minuto a tua inscrição. Quando você fez a inscrição da tua chapa,
deparou-se, deve ter ficado, inclusive, assim, surpreso, porque os opositores que diziam ter aquela famosa maioria de 14, que essa eleição de repente termina 28 a 14, vai dar 28 a ter mais eleitor do que voto. Os opositores colocaram duas chapas. Três. Faz três. Uma é o Álvaro Bragança, que tem 83, 82 anos, uma coisa assim. A outra é o Dr. Otávio. E finalmente o baby da coisa, que é o Dr. Nabi. Como é que você vê isso? É o show do desesperado? Eu acho que é uma demonstração de fraqueza, né? Nós apresentamos uma chapa. Nós estamos aqui para disputar a presidência da CBF, para vendermos a imagem que nós achamos da realidade do futebol brasileiro e receber de volta que os eleitores tenham a compreensão da nossa proposta e, aceitando-a, transformem essa aceitação num voto na nossa chapa. Então nós corremos com apenas uma chapa. Eu não quero ser presidente da CBF porque tenho mais um ano, ou mais 2 anos, ou mais 3 anos que o doutor Nabi. Eu quero ser presidente da CBF porque a maioria dos votantes entendeu que eu deveria ser o presidente da CBF. Se empatar, isso não me agrada, não satisfaz o meu ego, eu não teria a motivação que eu tenho nesse momento. Então, como eu tenho convicção de que a nossa mensagem é a boa, é a correta, é a limpa, é a que é capaz de realmente transformar o futebol brasileiro através da aplicação das reformas que nós julgamos necessárias. Então, nós apresentamos apenas uma chapa, a nossa chapa. Se eles resolveram apresentar 3 chapas, cada um mais idoso que o outro, isso não é um problema meu, eu não quero me estender nesses comentários. O certo é o seguinte, é que eles demonstraram que tem receio do empate. O que mostra que o que eles andam dizendo de 16 votos... Blefaram. É blefe, é mentira, não é verdade. Nós achamos que nesse momento temos 15 votos. Nós confiamos nas pessoas. E como confiamos nas pessoas, vamos entrar com a nossa chapa e vamos disputar a eleição com uma única chapa. Por uma questão de identidade e de não até a leviandade, você não quer declinar o nome dessas federações para que o próprio público tenha em sua cabeça, em sua mão, o nome das pessoas que têm compromisso com essa tua candidatura, de que vão votar em você, Medrado? Olha, eu quero continuar não dizendo. Eu acho que isso é arbítrio de cada um. Eu acho que vocês é que deveriam promover uma grande enquete. Porque, veja bem, tem presidente de federação, tem gente que não quer se incomodar. Eu vejo alguns presidentes que há muito tempo estão conosco, são votos tranquilos, porque são votos das primeiras horas. São votos que aderiram a uma ideia de eu ser candidato. E, não obstante, eu vejo essas pessoas no elenco de federações que apoiarão ou apoiariam o Dr. Nabi. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, essas pessoas simplesmente dizem, eu não quero me aborrecer, não quero me incomodar. Fique tranquilo que na hora da eleição o voto vai ocorrer. Então, meu Deus, por quê? Que direito tenho eu de transformar essas pessoas em alvo de investidas e quem sabe até de propostas, porque o que a imprensa publica hoje me horroriza. Isso não é... Horrorizou essa informação do Piton de que procuraram por ele por 2 bilhões de cruzeiros? Mas é óbvio que isso me horroriza. Você esperava isso? Você pensava que houvesse isso? Eu nunca participei de nenhuma eleição que essas coisas surgissem. Será que essa gente não percebe, não vê que nós que gostamos de esporte, que gostamos de administração de esporte, que gostamos de viver o futebol, que isso é horrível para o futebol, que tem muita gente que acredita nisso. O pior disso tudo, meu amigo, é que isso tudo é balela. Isso tudo é balela. Não pense que não tem ninguém aí com 1 bilhão ou 2 bilhões para dar para ninguém por causa de um voto. Por mais importante que a CBF possa ser para um político, o preço não é esse. É muito difícil, porque se você imagina uma quantidade de dinheiro como essa para você acha que quem não quiser para si, porque tem boa formação moral, vai querer para a sua federação. Não vai? Ele diz, olha,
Se você deu para fulano 1 bilhão ou 2 bilhões, eu quero para minha federação e lhe dou recibo para descontar do imposto de renda. Mas quem dá recibo não está sendo comprado. Não, mas veja, você não acha que todos os outros, os corretos, os homens limpos, agiriam dessa forma? Não querem se locupletar, mas se o candidato está comprando esse cargo com tanta avidez, então é justo que todas as federações que vão votar sejam contempladas com esse recurso, para essas sim, legitimamente, investirem isso em benefício do futebol. Estamos ouvindo aqui Medrado Dias, um dos candidatos à presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Agora Medrado vai falar sobre Tele Santana. Tele Santana, que poderia ser o técnico da nossa seleção do Brasil, mas que na última sexta-feira disse para todo mundo que não será o técnico da seleção do Brasil. Se Tele receber o convite, ele não vai aceitar e não vai dirigir a seleção do Brasil na Copa do Mundo do México deste ano de 86. Sobre Tele Santana, Medrado Dias falou a Altair Bafa. Medrado, o Tele Santana desistiu oficialmente. Diz ele que é uma decisão de família, uma decisão irreversível, uma decisão que não vai ter realmente uma mudança. O técnico da seleção, se você vencer então, chama-se Mário Jorge Lobo Zagallo, carioca de Vila Isabel. Vamos ficar agora a decisão em torno do Minério e do Zagallo. Eu lamento que o Tele tenha tomado essa decisão, porque ele era um dos mais cotados nos nossos planos. Mas respeito a decisão dele. Acho que para ser treinador da seleção brasileira é preciso, antes de mais nada, ter um entusiasmo e desejar muito o cargo. Porque ele realmente é árduo, é de sacrifício e é preciso que a pessoa queira muito a função. Mas não lamento a decisão dele. Bem, você falou que os dois técnicos eram Zagallo e Tele. Agora você incluiu o Minelli? É a política ou a habilidade? Não, eu sempre disse que o Minelli estava incluído. Embora eu entenda que quando eu estabeleço aquela parte da experiência internacional, é indiscutível que o Tele e o Zagallo tinham uma vantagem. Mas eu acho que eu devo também fazer a colocação sobre os objetivos da CBF com o Minelli. Eu farei isso o mais rápido possível. Você então divulga, haveria a possibilidade de você já na quinta-feira, naturalmente, você vai realmente divulgar o nome do técnico da seleção? É bem possível, bem possível. Embora o meu compromisso seja para sexta-feira. Perfeito. Obrigado, então, Medrado Dias. É apenas uma questão ética, né? Mas o técnico chama-se Mário Jorge Lobo Zagallo a partir do momento em que Tele Santana da Silva desistiu oficialmente de comandar a seleção brasileira. Pois é, você ouviu aí a palavra de Medrado Dias, um dos candidatos à presidência da CBF. Medrado Dias, que tem o apoio do presidente da FIFA, João Avelange. Em cima do que falou Medrado Dias, aqui está a opinião do comentarista Celso Martinelli. Bem, realmente a sucessão presidencial, ela foi levada por caminhos que, sinceramente, não seriam os melhores. Não vou dizer que a culpa seja do Medrado, a culpa seja do Nabi. Acho que a culpa é de ambos. Veja você que na colocação do senhor Medrado Dias, ele disse que a nossa mensagem é a correta, a honesta, a limpa. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Para quem sabe ler, realmente ele está dizendo que a chapa do Nabi não é correta, não é honesta, não é limpa. Claro que ele disse através de metáforas, através de outros dados comparativos. Falou sobre o blefe, criticou, censurou realmente a chapa de Nabi por ter apresentado outras duas, dizendo que ele é um idealista e que Nabi Abichedi quer ganhar de todas as formas e que ele quer ganhar do Nabi Abichedi por diferença de vários votos. Claro que na hora da eleição, cada qual tem o seu poder de argumentação. Este é o poder de argumentação do Medrado Dias. E o discurso do carioca sempre foi um discurso muito mais alegre do que o paulista, um discurso muito mais político. O paulista é muito franco, muito objetivo, o paulista vai direto ao assunto, o carioca faz rodeios, volteios, e isso politicamente às vezes acaba decidindo a sorte de uma eleição. Agora, com relação ao treinador, ficou claro também, embora ele tenha admitido o nome de Minelli, ele só admitiu o nome. Mas, na realidade, quando ele diz que o técnico precisa ter experiência internacional, ele, por outro lado, deixou claro que o seu treinador será Mário Jorge Lobo Zagallo. Para mim não é, meu caro Paulo, o melhor nome, por várias razões.
Primeiro porque é um treinador paternalista para aqueles com quem tem amizade. Em segundo lugar, vai convocar vários paulistas, mas poucos vão entrar dentro do seu time. Em terceiro lugar, é grosseiro no trato com a imprensa que não seja a imprensa carioca. Quem está me ouvindo pelo Brasil talvez até imagine que eu estou aqui fazendo uma apologia contra o Rio de Janeiro. Não se trata disso, tenho o maior respeito pelo futebol carioca, pelos nossos confrades do Rio de Janeiro, mas esta é uma realidade marcante na vida do Zagallo, que além de tudo é vedete. Treinador que em 74 foi um rotundo e verdadeiro fracasso na direção da Seleção Brasileira de Futebol. Escalou seus amigos e a Seleção Brasileira que se danasse. Deixou fora, no maior crime cometido até hoje na história do futebol brasileiro, o melhor jogador à época de meio de campo, que era Ademir da Guia. Ele foi barrado em detrimento dos compromissos e das amizades que o senhor Mário Lobo Zagallo tinha com jogadores do futebol carioca. Então, o único aspecto negativo da entrada de Medrado Dias à frente dos destinos do futebol brasileiro é exatamente colocar Zagallo como o treinador da nossa seleção. Quando eu entendo que há nomes que têm muito mais mérito, muito mais merecimento e que, em razão disso, deveriam ser eles, os dirigentes da equipe brasileira de futebol, da nossa seleção canarinha, que busca pela 4ª vez consecutiva um título máximo. Entendo que Minelli e Carlos Castilho, no mínimo, seriam nomes muito melhores do que o senhor Mário Jorge Lobo Zagallo, que é a plataforma, lamentavelmente, eleitoral do senhor Medrado Dias. Este é o Record na Copa. Um presente de cavalinho fino em caninha só tomando uma. Motorcraft, peças para todos os veículos nacionais. De Pascoal e Goodyear, a dupla que reduz no preço e avança na qualidade. E de Esso, onde quer que você se encontre, conte sempre como seu revendedor Esso. A Record, aqui no Record na Copa, está focalizando as eleições na CBF. Eleições marcadas para o dia 16 de janeiro, portanto, na próxima quinta-feira. Já ouvimos aqui Medrado Dias, candidato à presidência da CBF, apoiado por João Avelange, presidente da FIFA. Agora vamos ouvir o candidato paulista Nabi Abichedi, Augusto Quelhas. Amigos do Esporte da Record, o candidato à presidência da CBF, Dr. Nabi Abichedi, falando conosco. Nabi, a inscrição de mais de uma chapa de oposição foi uma rasteira política, foi uma jogada jurídica para configurar a sua vitória que você já pregou? Eles estavam apregoando de que a eleição, dados os números fornecidos por eles, estava decidida porque estava empatada e pela idade o candidato da situação venceria. Então está aí, nós tomamos todas as precauções, todas as cautelas no sentido de, dentro da pior hipótese para nós e a melhor para ele, demonstrarmos que realmente já ganhamos as eleições. Tomamos a precaução de duas chapas com idades diferentes, uma maior do que a outra, para que não fôssemos colhidos de surpresa se eles pensassem apenas numa inversão entre Nabi e Otávio Pinto Guimarães. Veja bem, isso deve ter uma união muito boa, muito firme, quer dizer, o pensamento dos classistas deve ser um só, porque se um votar em uma outra chapa, ou seja, nas duas também de oposição, quebra a corrente, né, Nabi? Corre o risco. Isso não há problema nenhum, todas as precauções serão tomadas. O que se demonstra nisso é desprendimento. Nós estamos preocupados com a vitória da tese. Então, no momento oportuno, está compreendendo? Nós saberemos como orientar os nossos companheiros, e todos eles são homens inteligentes, homens competentes, que conhecem todos esses detalhes. Jamais haverá esse equívoco, de forma alguma. Nabi, conversando com os presidentes de federações que estão lhe apoiando, veja só, nós estamos sentindo que eles estão reclamando de muitas pressões, várias pressões, qualquer tipo de pressão está valendo nesse jogo. O próprio presidente do Rio Grande do Norte nos afirmava que ainda durante a semana já tinha um recado para ele de que na sua federação já tinha uma pessoa indicada como interventor. Por aí você vê, eles jogam fumaça, como o caso da Bahia, para confundir, enquanto praticam as maiores barbaridades nesse futebol brasileiro, que nós vamos denunciar oportunamente. Por isso que os classistas estão unidos, e houve, sempre haverá desprendimento. Nós todos não buscamos cargos, nós buscamos a vitória de uma tese, de uma ideia, a reformulação, é a derrubada do feudalismo do futebol brasileiro. Eu não posso admitir que, nesse instante,
o presidente da confederação, da FIFA, se declare a favor de um candidato, quando ele devia fazer política na FIFA e não dentro do futebol brasileiro, que ele não tem o direito de fazê-lo. Nabi, com quantos votos você tem hoje? 14 tranquilos, podendo ter 15, talvez o 16º, apesar das pressões. O Amazonas não chega mais a preocupar? Houve um instante que preocupou, agora não. Nabi, agora vamos esclarecer, principalmente para o torcedor de São Paulo, porque quando se fala em política, em eleição de federação, fica muito buchiche, muita conversa. Nabi, quem que está? Nós sabemos que numa eleição desse tipo, vai dinheiro, vai gasto. Quem que está arcando com as despesas, com os presidentes de federações aqui em São Paulo? Vamos esclarecer para o torcedor, porque isso é importante para você também, não acha? As passagens, a própria CBF manda com destino ao Rio de Janeiro. Há um deslocamento maior, uma diferença do Rio a São Paulo. Elas mandam ir de volta, de acordo com a norma. Com relação à hospedagem, nós temos a satisfação de recebê-los e o futebol. Homens do esporte, presidentes de clubes, dirigentes de clubes do futebol de São Paulo, é que estão dando essa retaguarda para que nós possamos receber bem os nossos co-irmãos dos demais estados. Você vê, agora está chegando o presidente da Federação de Pernambuco e o presidente da Federação da Paraíba. Para encerrar, a Federação Paulista de Futebol não está arcando com nada, né? Para esclarecer ao torcedor. Absolutamente. Apenas a Federação Paulista de Futebol está nos dando essas condições aqui no seu prédio de podermos realizar praticamente o QG da nossa campanha. Nabi segue quando para o Rio? Ainda não está definido, vai depender do entendimento com os companheiros. O vice-presidente de futebol da Federação Paulista de Futebol, Nabi Abichedi, candidato à presidência, falando também para o Esporte da Record. Nabi Abichedi encabeça uma das chapas, a presidência da CBF. Mas vale lembrar que Nabi Abichedi ainda lançou mais 2 chapas. Como vice, ele participa da chapa de Otávio Pinto Guimarães, que é vice na sua chapa quando ele sai como presidente, e é vice também na chapa de Álvaro Bragança. Nabi fala aqui Celso Martinelli. Claro, ninguém pode tirar o direito do Nabi de registrar 2 ou 3 chapas ou até mais. O importante para o Nabi é realmente chegar à vitória, chegar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Agora, claro que o adversário rebate. Essa é uma tática de quem está praticamente frustrado, que anunciou que tem 14 ou 15 votos e, na realidade, está empatado e que procura, através desse artifício, ganhar as eleições. Mas, por outro lado, é um ardil político perfeitamente válido. Entendo eu que entre Medrado e Nabi Abichedi talvez fosse melhor para o futebol brasileiro não ter nenhum dos dois. Mas acho, por tudo aquilo que nós paulistas sentimos nas administrações de Nabi Abichedi à frente da Federação Paulista de Futebol, que talvez Medrado seja menos danoso, menos ruim para o futebol brasileiro. É um continuismo? É. É um feudalismo que se implantou desde João Avelange à frente da CBF? É. Reconhecemos perfeitamente isso. Mas talvez o mal maior esteja na eleição de Nabi, que deu provas cabais de incompetência à frente da Federação Paulista de Futebol. Nunca se agitou tanto este futebol de São Paulo. Nunca se fez tanta politicalha rasteira e tanta politicagem como a partir do momento em que Nabi Abichedi assumiu os destinos do futebol de São Paulo. E nós não queremos isso para o futebol brasileiro. Achamos que, pelo menos, o candidato carioca tem uma postura esportiva melhor do que o Nabi Abichedi. E, por isso, achamos que o mal menor para o futebol brasileiro seja a eleição do senhor Medrado Dias. E, para a gente encerrar, talvez uma única vantagem nós tivéssemos na eleição de Nabi Abichedi, que seria evitar-se que Mário Jorge Lobo Zagallo assumisse novamente a seleção brasileira de futebol. Porque Minelli e Cilinho, já disse clara e taxativamente o Nabi, são seus treinadores preferidos. E tanto Cilinho como Minelli reúnem um cabedal de conhecimentos, não só de conhecimentos, como de experiências também, melhores no momento esportivo atual do que o Zagallo, que andou muito tempo fora, voltou e até hoje não se encontrou como treinador de futebol. Ninguém discute o passado. Em termos de passado, Zagallo realmente foi brilhante como jogador, ganhou uma Copa do Mundo sensacional para o Brasil em 70, mas em compensação teve outra chance em 74 e decepcionou completamente. Então, um único aspecto positivo e favorável, caso o Nabi vença, seja exatamente termos um Minelli ou um Cilinho dirigindo a seleção brasileira de futebol. Record na Copa. Um presente de cavalinho fino em caninha, só tomando Buma.
Motorcraft, peças para todos os veículos nacionais. De Pascoal e Goodyear, a dupla que reduz no preço e avança na qualidade. E Esso, onde quer que você se encontre, conte sempre com o seu revendedor Esso. Record na Copa já ouviu Medrado Dias, já ouviu Nabi Abichedi. Agora vamos ouvir Otávio Pinto Guimarães, que participa, junto com Nabi Abichedi, da sua campanha para ir à presidência da CBF. Aliás, Otávio Pinto Guimarães teve a sua chapa lançada porque ele é mais velho que o Medrado Dias. Otávio Pinto Guimarães com Altair Bafa. Bem, amigos da Record, vamos conversar agora com Otávio Pinto Guimarães, carioca de 63 anos, um advogado aposentado do Banco do Brasil, botafoguense inveterado, e que foi presidente da Federação Carioca de Futebol durante 18 anos. Na verdade, um presidente que transformou o futebol carioca no melhor futebol do país durante esse seu tempo, porque foi o futebol mais rentável e de maior público da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Otávio Pinto Guimarães, você saiu da federação e agora postula a presidência da CBF. Otávio, por que você é candidato à presidência da CBF? Não, eu sou propriamente candidato à primeira vice-presidência na chapa encabeçada por Nabi Abichedi. Eu, de fato, era candidato à presidência da CBF até fins de novembro e disputaria com Medrado Dias a presidência no pleito do próximo dia 16. Mas acontece que naquela oportunidade, em fins de novembro, os meus médicos acharam que eu necessitava fazer uma intervenção cirúrgica que determinaria a minha hospitalização durante praticamente todo o mês de dezembro. E eu entendi que, a menos de um mês da eleição, eu ficar imobilizado, hospitalizado, tiraria de mim toda a condição de poder comandar, de poder chefiar a campanha para que conseguíssemos a vitória nas eleições do próximo dia 16. Então fez-se um acordo com o grupo encabeçado por Nabi Abichedi, e Nabi, então, com plenas condições de poder efetuar o comando, as funções de comandante do grupo, de comandante da chapa, passou a concorrer, então, à presidência e eu à primeira vice-presidência. De modo que essa composição foi feita nos últimos dias de novembro, o último, justamente porque a partir do dia 6 de dezembro, como efetivamente aconteceu, eu iria ficar hospitalizado, como fiquei até o dia 31, tendo sido submetido à operação cirúrgica no dia 18. Portanto, sem condições desse comando que o Nabi exerceu muito bem depois que ele passou a ser o cabeça da chapa. Mas por que então a tua chapa encabeçando uma das presidências? Quer dizer, qual é a razão de você ter sido lançado exatamente 3 minutos depois de lançada a chapa do Medrado Dias? Não, isso foi muito simples, é muito simples. A eleição é uma eleição dura. É uma eleição que nós devemos ganhar, acredito que sim, por 14-12 ou 15-11. Mas também as coisas podem não correr como a gente supõe que vão correr. E pode haver até um empate de 13-13. Então o Estatuto da CBF é muito claro. No caso de um empate, terá que haver um segundo escrutínio entre os candidatos que empatarem no primeiro escrutínio. E se o empate persistir no segundo escrutínio, que tudo indica que iria suceder ou irá suceder, porque acredito que numa altura dessa ninguém vai mudar de lado, nem vai mudar o seu voto, então será considerado eleito o candidato mais idoso. Ora, o Nabi é mais moço, 5 ou 6 anos, do que o Medrado. Quer dizer, se ocorrer essa hipótese, então, concorrendo Medrado e Nabi, Medrado seria o eleito. Ao passo que eu tenho 1 ano e meio mais do que o Medrado, eu tenho 63 anos e o Medrado tem 62. De forma que, sendo eu o candidato, então, se ocorrer o empate no primeiro e no segundo escrutínio, o meu grupo ganhará, nós ganharemos a eleição, porque o eleito seria eu. Então, isso foi feito com esse objetivo. No dia da eleição, pela manhã, será feita uma avaliação pelo nosso grupo e o nosso grupo chegará então à conclusão se terá condições de ultrapassar os 14 votos ou não. Se tiver condições de chegar aos 14 votos, é claro que então irá o grupo votar na chapa encabeçada por Nabi Abichedi. Mas se não houver certeza disso, se houver dúvida de que o grupo, que a chapa nossa só consiga 13 votos, então o grupo irá votar em mim como presidente e Nabi como primeiro vice, porque com isso, como já foi dito, nós asseguraríamos a vitória em caso de empate. Quer dizer, então nós tiramos do grupo Medrado Dias o empate. O empate passou a ser nosso, passou a ser do nosso grupo. Você acha isso uma manobra eleitoreira, Otávio, você, com a tua grande vivência de Federação Carioca, sempre contornando os problemas e realmente evitando certas divergências? Você acha que foi uma manobra eleitoreira de um deputado hábil como Nabi Chedid e outro deputado hábil como Márcio Braga?
Não é manobra eleitoreira, esse é um posicionamento político perfeitamente compreensível, sobretudo porque o candidato alternativo, sendo eu creio que eu tenho todas as condições para aspirar à presidência da CBF, como fui candidato até fins de novembro. De modo que creio que é uma coisa normal, um fato normal, porque tanto Nabi como eu temos perfeitas condições de comandar, de ser o cabeça de chapa. De modo que o motivo, evidentemente, foi esse. Mas acho válido, legítimo, porque seria muito desagradável nós perdermos a eleição no empate, podendo ganhar comigo, que sou mais velho, como disse, 1 ano e meio que o Medrado. É um recurso eleitoral, na minha opinião, perfeitamente válido, digno, e que não me envergonha de forma alguma, porque se fosse algo condenável, é claro que eu não ia fazer. Doutor Otávio, o senhor assume, então, se o senhor for o caso, o indicado nesta composição política, nesta avaliação poucas horas antes da eleição, o senhor vai assumir a CBF ou o senhor vai passar ao deputado Nabi Chedid? Isso aí dependerá, evidentemente, do posicionamento do próprio Nabi e do grupo. Quer dizer, esse é um assunto que só poderá ser equacionado e discutido depois do fato acontecer. Enquanto não acontecer, não vamos nem especular sobre a hipótese. Uma vez acontecido, o grupo, os nossos eleitores, os 13 eleitores que teriam votado em nossa chapa, juntamente com o Nabi, evidentemente, que não votará porque votará por São Paulo o presidente Zé Maria Marim, então o grupo, mais o Nabi, queriam resolver qual o seguimento que nós iríamos dar depois da minha eleição, caso ocorra esse empate, caso eu concorra como cabeça de chapa, como já foi exposto anteriormente. Doutor Otávio, com a sua vivência também, com a sua experiência de federação e de eleição, qual a razão de ter sido lançada a chapa encabeçada pelo doutor Álvaro Bragança, de 82 anos, faltando 20 segundos para encerrar o prazo de inscrição? É que havia uma suposição. O nosso grupo foi informado, eu não acreditei nisso e disse que não acreditava que isso acontecesse, de que também no último minuto entraria no protocolo da CBF uma chapa alternativa do grupo Medrado Dias, encabeçada por Abílio de Almeida, que é um veterano desportista, meu particular amigo, e que tem 75 anos de idade. Quer dizer, então, se ocorresse o empate e se o grupo do Medrado sentisse que haveria empate, eu entraria pelo grupo do Nabi, entraria o Abílio pelo grupo do Medrado e ganharia o Abílio, que é 14 anos mais velho do que eu. Eu não acreditei que isso acontecesse, mas por uma questão de segurança, o nosso grupo resolveu então escrever uma segunda chapa alternativa, encabeçada por Álvaro Bragança, porque essa então seria definitiva em termos de empate e asseguraria para nós, de qualquer forma, a vitória. Porque Álvaro Bragança é, sem dúvida nenhuma, o desportista mais idoso em atividade no futebol carioca e brasileiro. Ele tem mais de 82 anos e é um homem extremamente lúcido, primeiro vice-presidente eleito da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e como eu disse, apresentando uma chapa com Álvaro Bragança na cabeça, não poderia o grupo Medrado Dias apresentar nenhum outro nome que superasse em idade o nosso Álvaro Bragança. Esse é o motivo da apresentação da chapa com o nome de Álvaro Bragança. Eu acredito que agora, não tendo ocorrido essa hipótese do lançamento de uma chapa com o nome de Abílio de Almeida, essa chapa deverá ser retirada para evitar que nós tenhamos no dia do pleito excesso de papéis, de documentos, de chapas, contendo 3 delas os nomes de Nabi e do segundo vice-presidente, que é Domingos Leal. Doutor Otávio, por que o senhor não se compôs com o Medrado Dias, havendo inclusive até apelos do doutor João Avelange? Porque não havia sentido nisso, né? Seria uma traição que eu iria fazer ao grupo que me acolheu carinhosamente e com o qual, em fins de novembro, eu me compus em função da necessidade da minha intervenção cirúrgica. Eu, na minha vida, sempre tive atitudes muito claras, muito dignas, muito decentes. Quer dizer, eu encaro que eu deixar um grupo com o qual eu sempre mantive as melhores relações de amizade, um grupo que só faz me distinguir com carinho, com atenções, eu acho que isso seria uma atitude indigna, seria uma atitude incorreta, e na minha vida, graças a Deus, até hoje, eu sempre apenas pratiquei atos dignos e corretos. E eu não conseguiria me compatibilizar com minha própria consciência se eu tivesse feito isso, quer dizer, uma traição aos meus companheiros para me associar a uma outra chapa, embora o doutor Medrado Dias seja meu amigo pessoal e tenha insistido de maneira muito forte no sentido de que eu viesse a compor a sua chapa como seu primeiro vice-presidente. Mas eu fiz ver a ele que não poderia e que esse ato indigno de deixar companheiros que me distinguem com atenção, com carinho, eu não iria jamais cometer, mesmo acenando como ele acenou, com as maiores vantagens e as maiores benesses para que eu viesse a integrar o seu grupo. Para encerrar, doutor Otávio, com a sua também grande experiência, conhecendo de perto técnicos e trabalho em seleções, como foi as seleções cariocas do senhor, qual o seu técnico para a seleção brasileira? O senhor vai influir nisso se o Nabi vencer a eleição?
Não, de jeito nenhum. Acho que é um assunto estrito da presidência da Confederação e o Nabi escolherá livremente o técnico de sua preferência. É claro que se ele me consultar, eu vou pensar no assunto, mas como eu acredito que ele não vai fazê-lo, porque nem tem por que fazer, eu nem cogitei da matéria ainda. A jogada no grupo de Nabi Abichedi. Daí a palavra de Otávio Pinto Guimarães, Celso Martinelli. Bem claro, meu caro Paulo Soares, amigos da Record, que se trata de um ardil político, de uma jogada, diga-se de passagem, muito sagaz, muito inteligente e afeição à maneira daquelas que Nabi Abichedi está acostumado a fazer ao longo da sua trajetória política e da sua trajetória político-esportiva. Agora, Otávio Pinto Guimarães, para que a gente seja bem claro, já que o Nabi tocou naquele negócio de oligarquia dominando o futebol brasileiro e tal, é uma figura assaz conhecida nos meios esportivos do Brasil. Otávio Pinto Guimarães, Álvaro Bragança, eles faziam parte dessa confraria que dominou e que domina há mais de 40 ou 50 anos o próprio futebol brasileiro. Então não há absolutamente, da parte do Nabi Abichedi, no seu propósito de chegar à presidência, qualquer aspecto renovador que se possa realmente caracterizar. De maneira nenhuma. Aliás, com relação ao Otávio Pinto Guimarães, que acabou de falar à boca do microfone da Record, há realmente uma coisa que todo mundo viu, uma questão de um ano e pouco atrás, quando num jogo de futebol feminino, no estádio do Bangu, no Rio de Janeiro, o árbitro foi covardemente agredido pelo bicheiro que toma conta do Bangu, Castor de Andrade, e por todos os seus assessores, por todos os seus capangas. A televisão mostrou isso ao resto do Brasil. O senhor Otávio Pinto Guimarães estava presente àquela competição. Sabe o que é que disse o senhor Otávio Pinto Guimarães? Que a hora do entrevero ele estava fora do estádio. Por aí os senhores têm uma ideia da personalidade desse senhor, que é também candidato a um cargo eletivo importante dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Na realidade, meus amigos, eu acho que não há grandes mudanças, não há grandes transformações. Apenas uma aconteceria, que seria o caso de um paulista estar à frente dos destinos do futebol brasileiro. Mas com toda a segurança, não seria o paulista ideal. Esta é que é a grande verdade dentro do nosso conceito para assumir os destinos do futebol do Brasil a partir de 1986, o senhor Nabi Abichedi. Este é o Record da Copa, um presente de cavalinho fino em caninha, só tomando Buma. Motorcraft, peças para todos os veículos nacionais. De Pascoal e Goodyear, a dupla que reduz no preço e avança na qualidade. E de Aço, onde quer que você se encontre, conte sempre com o seu revendedor Aço. Record na Copa. Ouvindo os candidatos à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, eleições dia 16, quinta-feira. Já ouvimos Medrado Dias, Nabi Abichedi, Otávio Pinto Guimarães. Agora vamos ouvir Álvaro Bragança, que também foi lançado pelo grupo de Nabi Abichedi. Álvaro Bragança não é só mais velho que Medrado Dias, como também mais velho que Otávio Pinto Guimarães. Vale tudo na luta pelo cargo de presidente da CBF. Álvaro Bragança com Altair Bafa. Bem, amigos da Record, vamos conversando agora com o doutor Álvaro Bragança, um carioca de 82 anos, vai fazer 83 no próximo dia 7 de julho. É um homem que tem 74 anos, ligado ao América Futebol Clube aqui do Rio de Janeiro, 61 anos, ligado, na verdade, ao futebol como dirigente, desde que ele assumiu em 1925 o cargo de subdiretor de patrimônio do América Futebol Clube. No momento, ele é o vice-presidente da Federação Carioca de Futebol, na chapa que é presidida pelo advogado Eduardo Augusto Viana. Doutor Álvaro Bragança, o senhor se lançou candidato à presidência da CBF quando ninguém esperava, faltando meio minuto quase para terminar o prazo de inscrição. Por que o senhor se lançou candidato à presidência da CBF, tendo o senhor uma idade tão avançada? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que eu não me lancei candidato. De todos os cargos que eu exerci no esporte, eu sempre fui guindado a eles sem me candidatar. Todo esse passado meu, nunca me candidatei a nada, a não ser por questões especialíssimas, como é o caso presente. Eu fui instado aqui por 3 federações que queriam levantar minha candidatura e registrar minha candidatura na CBF. Corria na praça aí que iam dar um golpe aí de idade, não sei o quê, que iam registrar a chapa de um outro desportista, até aliás, respeitável.
Doutor Abílio de Almeida. Exato, respeitável, até seria até um grande presidente até. Se fosse ele, seria um bom presidente. Então, a turma da oposição me procurou e disse, olha, nós vamos ter necessidade de registrar sua candidatura, porque se houver qualquer dificuldade, você será um homem que tem experiência, um homem que tem bagagem, um homem que tem um currículo, como nenhum deles tem, nem jurite, nem medrado, nem nada. Se fosse escolher o presidente pelo currículo, nunca que o jurite seria candidato, nunca que o medrado seria candidato. Por isso eu digo de bagagem, com absoluta segurança, porque sei o que é que estou dizendo, né? Agora, se fosse escolher por currículo, ganharia, não precisava nem votar. Era só ver o currículo, ver o meu e dos outros todos. Mas até o do Nabi, por exemplo? Até o do Nabi. Não há dúvida nenhuma. Mas acontece que eu estou dentro de um grupo que combate a posição e a forma como está sendo dirigida a CBD pelo senhor Judito Coutinho. O senhor Coutinho dirigiu o futebol muito mal. E ele quer impor uma candidatura para continuar mal. E nós não aceitamos isso. Por isso nós ligamos a um grupo, não quero saber se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é de Rio Grande do Sul. Não preocupa isso. Um desportista que possa realmente exercer a presidência da CBF com toda a independência, apoiado de gente realmente que sabe, a coisa é do ramo. E aí, então me envolvi nessa campanha, e se é para combater o continuismo do senhor Judito Coutinho, através de sua Medrado Dias, não poderia fugir ao dever de consentir o lançamento da minha candidatura. Daí a palavra de Álvaro Bragança, também falando aqui no Record da Copa, sendo ouvido pelo repórter Altair Bafa Celso Martinelli. Me admira ele falar em continuismo, quando na realidade acredito eu que Álvaro Bragança também representa um continuismo, haja vista que todos sabem de há muito ele é ligado à CBF e à alta cúpula do futebol brasileiro. Agora, ninguém está aqui colocando em discussão a honorabilidade, a sua competência, a sua capacidade, etc. Aliás, para falar sobre o Álvaro Bragança, nós temos do outro lado da linha uma pessoa que trabalhou diretamente com o Álvaro Bragança. Álvaro Bragança foi presidente dessa pessoa que daqui a pouco vai falar ao nosso microfone, quando ela foi técnico da equipe do América Futebol Clube do Rio de Janeiro. Você sabe quem é que nós temos aí na ponta da linha? Temos o nosso 71, né? O João Avelino, essa bandeira do futebol brasileiro. O João Avelino está aí e vai conversar conosco sobre o seu comando aí, meu caro Paulo Soares. Pois é, João Avelino, que conhece de perto os candidatos que estão aí pleiteando o cargo de presidente da CBF, que conhece de perto os nossos técnicos possíveis. Tele Santana, que já disse que não vai assumir o cargo, né? Desistiu, saiu fora. Rubens Minelli, um nome bastante cotado, Mário Jorge Lobo Zagallo, próprio Cilinho que pode aparecer aí como uma surpresa. Aqui no Record da Copa, com muito prazer, João Avelino. Boa noite, João. Boa noite, Fernando. Tá bom, Paulo? Tudo legal? Você, Martinelli, que tá aí, meu filho? Tamo bem, legal, você, João? Tudo legal, graças a Deus. Tudo bem com você, né? Tudo bem, meu filho. Como é que você tá sentindo de perto toda a movimentação que envolve a nossa CBF, João? Eu tô acompanhando de perto, tanto o Rio de Janeiro com o seu repórter, com o pessoal aqui de São Paulo, e eu estou satisfeito porque, afinal de contas, eu acredito que nessa parada aí, nós vamos ter um presidente totalmente diferente de todos aqueles que já passaram lá pela CBF, CBD, sabe? Eu acho que o Nabi vai ser um candidato que poderá revolucionar muito o futebol nosso. Quer dizer que você dá mais crédito para Nabi Abichedi? É, porque inclusive, eu já trabalhei com ele no futebol aqui de São Paulo, pelo Bragantino, e além de ser um homem muito expediente, é muito criativo e é um líder autêntico e é um homem de diálogo. Então eu acho que o Nabi, se ele entrar, espero que possa, no dia 15 a gente ter a certeza, não, vamos ver se é eleição, você sabe, eleição é um negócio bem perigoso, é igual o peru de festa de pobre, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. Então eu acho que se o Nabi for o vencedor, se depender da minha torcida, eu também já bati papo com ele na federação, dei vários nomes lá do Norte Nordeste que ele poderia conversar, já conversou, e ele tem condição de levantar os 16 votos, os 15 votos, sei lá, no dia 15 de janeiro. Ô João, sendo assim bastante sucinto, o que é que você poderia falar sobre o Álvaro Bragança, que já foi seu presidente quando você foi técnico do América do Rio de Janeiro? É um homem excelente, um homem
da mesma empresa também como Nabi, tem empresa de ônibus no Rio de Janeiro, mas não acho que já está no acaso da carreira, né? Ó? Já está com seus 80 e pico, eu acho que para mexer do futebol não pode ter essa idade, não, porque não pode ficar dormindo, tem que estar bem aceso. E o Nabi de todos aí que reúne melhores condições. E o Medrado Dias, o que você pode falar dele, João? Esse é um autêntico vaselina, né? Ó? Esse sempre foi lá dentro do gabinete dos homens que mexem lá em cima e nunca apareceu nada. Quem que viu falar nele? Viu falar nele ultimamente que ele esteve mexendo na seleção brasileira 4, 5 anos passados, ajudando. Mas não tem currículo, não foi presidente de clube nenhum, não foi diretor de futebol de clube nenhum. E Nabi não, Nabi já foi. Desde não, ô João. Juvenil de Bragantino até divisão especial. Ô João, o Medrado já foi diretor de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas não fez nada, porque mandava lá... Fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Bom, claro, vamos deixar de lado o problema das preferências. Você tem a sua preferência, eu tenho a minha, o Paulo tem a dele. Cada qual tem a sua preferência com relação ao técnico da seleção brasileira. Mas eu lhe pergunto, essa sua preferência pelo Nabi prende-se ao fato dele ser um candidato paulista ou prende-se ao fato dele ter dito em alto e bom tom que realmente o treinador da seleção dele, Nabi, seria o seu particular amigo Rubens Francisco Minelli? Não, independente do Minério, do Cilinha, do Zagallo, do Pelé, eu vejo aí uma mudança da nova república, né, Celso? A gente tem que modificar outra mentalidade, porque no Rio de Janeiro, dentro do Avelândia, do falecido Heleno, de todos os que passaram por ali, já deram o que tinha que dar. Eu acho que está na hora de mudar, porque, inclusive, há quanto tempo que São Paulo não bate na mesa, que São Paulo não bate no peito e mostra que realmente está aceso. E só um homem do temperamento do Nabi que pode chegar aí. Você vê só, Jaime de Moraes é sempre em cima do muro. O outro em cima do muro. O Falcão teve altos e baixos. Quando ele comandou, na época do Jânio Quadros, presidente da República, foi presidente do CND. Nessa época, o futebol nosso estava comandando e tinha condição de enfrentar aquela politicagem lá em cima. Eu acho que o Nabi tem condição. E aí pode escolher o técnico que ele quiser. Pode ser o Minelli, que eu trabalhei com ele. Poderá ser o Zagallo, também pode ter sua preferência na pesquisa. Pode ser o Tele, pode ser o Cilinho. Enfim, eu acho que com o Nabi poderá surgir um treinador que realmente, além do diálogo, faça uma convocação boa. Que até então os outros treinadores não têm feito convocação boa, inclusive que não me agrada. Estamos conversando aqui com o João Avelino, figura que conhece demais o nosso futebol brasileiro. Você falou aí dos técnicos, João. Queria saber a respeito de Tele Santana, que diz que se for convidado não vai assumir o cargo e não vai dirigir ou não vai comandar a nossa seleção na Copa do México. Como é que você sentiu essa posição do Tele Santana? Você acha que é um momento importante? A gente sabe, é um momento importante. Mas você acha que o Tele Santana já viu que vai ser difícil, vai ser um ano difícil de Copa do Mundo para a seleção do Brasil, por isso ele se colocou de lado ou não? Porque a única coisa que ele fez na seleção do Brasil foi treinar o Paulo Isidoro 4 anos e colocar o Dirceu na ponta direita com o pé esquerdo. Essa foi a primeira. Segundo, foi mastigar palito o jogo todo, naquele jogo de 2-2, 1-1 e até perder para a Itália. Terceiro, foi fazer 2 milionários aqui nessa eliminatória aqui, dessa classificação, no jogo do Paraguai e da Bolívia. 2 caras ficaram milionários. Um acertou sozinho aqui em São Paulo, da Bolívia, e o outro acertou sozinho lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Eu no Palmeiras não fez nada, São Paulo fez nada, e tem 2 títulos em 26 anos. Então eu acho que ele fez certo. É afastado, porque afinal de contas ele está na maré muito ruim. Ô João, você fez uma crítica aqui ao Medrado dizendo que ele é vaselina. Claro que se você faz a crítica, você evidentemente não vai querer ser um vaselina. Eu não sou vaselina de ninguém. Então a pergunta que eu lhe faço é essa. Quem é melhor para você, Rubens Minelli ou Zagallo? Evidentemente é Rubens. Porque o Rubens eu trabalhei com ele e é um outro temperamento forte e é um líder autêntico. E você sabe que nasceu numa divisão de Rio Preto, de Juvenil de Palmeiras, até Francano, até chegar onde ele chegou. Tem muito mais bagagem que o outro. O outro nasceu no berço de ouro, saiu de ponta esquerda do Botafogo e assumiu o time da seleção olímpica brasileira lá dentro do Rio de Janeiro, a seleção carioca de Júnior, já pegou o Botafogo e aí foi embora. O Mineiro já passou muito, eu acho que está na hora de ter uma oportunidade. Ô, meu caro Avelino, eu gostaria de saber uma coisa de você. Na eventualidade do Minelli assumir a seleção brasileira, o seu nome estaria cotado para ser pelo menos um dos auxiliares do Minelli, porque sabemos dos grandes laços de amizade e até profissionais que o ligam a Rubens Minelli. Você teria chances, Avelino? Isso é muito relativo. Se ele convidar, eu iria com todo prazer. Se não convidar, sou amigo dele, a mesma coisa. Mas só que tem certeza, quando eu converso com ele sobre futebol,
ele ouve com muita atenção. Lógico que poderia até ser o informante dele, o olheiro dele, podia ser até um homem, um menino sem pasta no trabalho dele, mas nisso aí eu não penso. Eu penso exclusivamente que ele necessita de uma oportunidade, como o caso que São Paulo deu ao Cilinho, que também é uma opção, porque um treinador também tem sua liderança, é um treinador criativo, é muito esperto no banco, no intervalo, mexe bem, então poderia formar até uma grande dupla de Cilinho e o próprio Minério e da própria seleção brasileira, seria um caso inédito, que já aconteceu em épocas passadas. No ano 50, você era menino, eu também era mocinho, trabalhou justamente no ano 50, que não deu certo, porque afinal de contas ele mandava em tudo, era o Flávio Costa e o Vicente Fiola. Ô João, me diga uma coisa, você é daqueles que preferem uma seleção mesclada com os jovens e os jogadores mais antigos ou não? Mesclado. Com os jogadores jovens que pintaram aí, o caso do Cira, do Miller, são jogadores extraordinários, esse garoto do Guarani, o Neto e outros mais jogadores que estão pintando, o Elzo do Atlético Mineiro, outros grandes jogadores, para mesclar com os jogadores mais experientes. Tem que fazer isso, senão a barra pesa. Ô, João. Eu quero que o treinador convoca e faz a convocação e coloca o jogador na devida posição. Não é como aconteceu com o Tele de colocar o Disseu na ponta direita, não é o Zagallo colocou o Capegiani de volante, quando o Duarte está machucado, e Falcão era a maior fera. Em 78, o falecido Coutinho não convocou nem o Falcão. Na hora H, tirou o Chicão, colocou Cereza, tirou até o Rivelino. Jogou com 2 volantes contra a equipe da Argentina. O Celso estava lá, batia papo comigo, que ele estava trabalhando lá em Recife, lá na Bahia. Certo. Então eu quero que coloque o jogador no devido lugar. Ô, João, pra gente encerrar, desses jogadores chamados cobras criadíssimas do futebol brasileiro, Zico, Sócrates, Falcão, você convocaria todos esses jogadores? Você traria também os italianos? Ou você acha que esta fase já passou e que nós temos que lançar jogadores jovens na seleção brasileira? Não, os italianos têm que vir. Principalmente o Júnior tem que vir, o Zico pode vir, o Sócrates pode vir. Só que não pode vir, pode não jogar. Que eu acho que ali os homens que eu acredito que poderá surgir, poderá ser um Círio na ponta direita, o Marinho do Fluminense, do Bangu, o Renato, o Miller, o caso do Careca, o caso do Éder, o caso do Falcão, o caso do Elzo, o caso do Zé Teodoro, o caso do Júnior do lado, do caso do Oscar, no caso do Edinho, os goleiros também tem Paulo Vitor, tem o Leão, tem Carlos. Aliás, nós temos gente boa. Eu só quero pedir a Deus que o treinador coloque o jogador no devido lugar. Para não complicar como complicou, vem complicando os outros treinadores da seleção brasileira. Beleza, João. Obrigado pela sua participação aqui no Record na Copa e um forte abraço. Se Deus quiser, quem sabe uma matéria como essa vai explodir aí no rádio de todos os esportistas e quem sabe que um treinador desse vai ouvir e vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Fazer as coisas certas para que a gente possa conquistar, pelo menos classificar. Não como o Tele, que falou tanto, ganhou da pesquisa, a primeira vez nos últimos 10 anos que a seleção brasileira não disputa 4 de finais. Beleza, João. Forte abraço. João Avelino, figura que conhece demais o nosso futebol brasileiro, conosco aqui no Record na Copa. Record na Copa, um presente de cavalinho fino em caninha, só tomando uma. Motorcraft, peças para todos os veículos nacionais. De Pascoal e Goodyear, a dupla que reduz no preço e avança na qualidade. E de Esso, onde quer que você se encontre, conte sempre com o seu revendedor Esso. Agora aqui no Record na Copa, vamos ouvir Tele Santana. Por que é que Tele Santana não quer ser o técnico da seleção do Brasil na Copa do Mundo do México? Tele Santana, assunto para Michele Marino. Você não aceitaria dirigir a seleção brasileira por falta de tempo, de preparo, ou porque você tem outros compromissos? Não, o problema é que eu já havia dito e que eu estava fora do país durante 6 meses. E não pude acompanhar aqui os campeonatos regionais para observar os jogadores que estavam em atividade, para fazer uma convocação justa, como sempre procurei fazer. Além disso, meu desejo descansar um pouco, passar um pouco ao lado da minha família, que foi sacrificada. Passamos 3 anos na Arábia Saudita, longe dos netos, e eu quero aproveitar um pouco mais
e passear um pouco mais. Esse é o meu desejo no momento. Por isso, não penso nem em trabalhar na seleção e nem penso em trabalhar em clubes no momento. Você é um técnico de consenso. Toda a imprensa brasileira e também todo o povo gostaria de vê-lo dirigindo a seleção brasileira. Nada vai fazer você mudar de ideia? Bom, eu acho que nós temos outros técnicos capacitados a dirigir a seleção. E eu só modificaria o meu pensamento se por acaso não tivesse uma outra pessoa, o que não é o caso, para dirigir a seleção. Aí então eu aceitaria o cargo, mas agora não. Nós temos pessoas capacitadas, técnicos capazes para dirigir a seleção. Aconteceu como aconteceu nas eliminatórias, numa urgência, houve a necessidade na minha presença e eu então assumi o comando. Agora temos técnicos aí em condições de dirigir, em melhores condições talvez do que eu. Tele Santana falando aqui no Record, na Copa Martinelli. Bem, meu caro Paulo Soares, claro que a gente tem que respeitar o cidadão Tele. Mas eu, sinceramente, duvido que o Tele esteja sendo sincero, como ele não for à época em que Evaristo, técnico da seleção brasileira, ele, comentarista de emissoras de rádio e televisão, dizia que não queria o cargo do Evaristo. Eu acho que o Tele vai ficar, naturalmente, dentro da sua condição de mineirice, esperando o suceder dos acontecimentos. Se na sequência o treinador que for preparar a seleção não for feliz, houver algum problema, como houve com o Evaristo, aí ele vai voltar novamente como o grande salvador da seleção brasileira. Duvido desse negócio de que, na realidade, ele acha que exista gente competente para dirigir a seleção e que por isso ele não quer dirigir. Não, o problema de Tele é um só. Atingiu um patamar de fama, um patamar de prestígio no futebol brasileiro e ele não quer colocar essa fama e esse prestígio em risco. Esta é que é realmente a situação caracterizada do fato de Tele não querer a seleção brasileira. Tele não quer perder prestígio, vai descansar uma determinada temporada, vai ganhar um bom dinheiro como comentarista de rádio e televisão dentro da Copa do Mundo, vai ficar tranquilo durante mais um bom tempo e posteriormente vai voltar com força total para dirigir, a depender dos resultados da Copa do México, até, quem sabe, a própria seleção brasileira. Rádio Record, a maior. Aqui o Record na Copa. Focalizando as eleições do dia 16 na CBF. Ouvindo os técnicos. Ouvimos Tele Santana que disse: não quer ser o técnico da seleção do Brasil na Copa do México. E a verdade é que, em relação a Medrado Dias, se ele for eleito, Mário Jorge Lobo Zagallo deverá ser o técnico da seleção do Brasil. Hoje o nome de Zagallo está mais forte no Rio de Janeiro. O técnico Zagallo, Altair Bafa. Zagallo, você está preparado para assumir a seleção se você for chamado? É evidente que eu estou numa expectativa. E desde que eu larguei, no caso, o Flamengo, e que não quis assumir os outros convites que apareceram, no caso do Internacional, do Botafogo e do América, justamente era para não me desgastar, pensando na seleção brasileira. Se anteriormente eu havia sido convidado e naquele momento, por problemas familiares e também por ter sido pego assim de surpresa, eu pedi 48 horas para pensar e acabei respondendo negativamente. E passado alguns meses, a mudança foi total. Estive com o Flamengo no México, passei por lá, vivi aquele clima. Revivi aquele clima de Copa do Mundo de 1970, inclusive sendo entrevistado pelos repórteres mexicanos e perguntando por que eu não tinha aceito, que todos os mexicanos gostariam que eu voltasse ao México como técnico. Eu tive concentrado, inclusive, onde a própria seleção mexicana concentra, pertinho do Azteca. Aquilo tudo ali mexeu comigo e por isso que, de um momento para o outro, eu me decidi, então, a aceitar. Quer dizer, a família deixou, está tudo certinho? Não, o problema até, se você for em casa perguntar, os filhos querem. Mas a minha mulher, se for perguntar, ela acha que eu não deveria aceitar. Mas eu acho que está dentro de mim e agora, então, a coisa está decidida e se de fato existir o convite, já é público e notório que eu aceito e estou com vontade. O Medrado
confirmou que conversou com você. Em que nível foi essa conversa, Zé? Esse aspecto eu não entro. Se ele falou que falou comigo, tudo bem. De minha parte, eu não tenho nada a comentar sobre o assunto. Eu acho que eu não tenho que comentar nada. Apenas você está sendo entrevistado, você perguntou, saiu isso no noticiário, mas eu prefiro não comentar o fato. Vamos falar então de equipe. Se você vier a ser convocado, a data de 6 de fevereiro é boa para a convocação? Sobre o problema de convocação, evidente que se eu for convocado vai existir uma comissão técnica e essa comissão técnica, depois de reunida, justamente com a direção, com o diretor de futebol, com o preparador, médico e tudo, aí reunida que vai se decidir sobre os problemas que iremos, no caso, enfrentar. Então eu não posso aqui, antes de ser convidado e sem estar com a comissão técnica, dar uma resposta nesse sentido. Zé, você acha que nós temos 22 jogadores para jogar o Mundial do México? Evidente que sim, que temos para armar uma boa seleção. O problema tempo, nós temos pela frente o mesmo período que tivemos das outras ocasiões, apenas perdemos um grande período quando passaram quatro competentes técnicos, no caso aí o Parreira, o Edu, o Evaristo e o Telê, mas o tempo fez com que 4 pensamentos fizessem seleções diferentes e o treinador que entrar hoje não tem uma base porque foi tudo desfeito de um para o outro. Então foi um tempo de fato perdido. Se tivesse, vamos dar um exemplo, o Parreira, que foi o primeiro, tivesse até a data de hoje no comando, ele seria o treinador, normalmente teria percorrido jogos regionais, visto os jogadores brasileiros, no caso, jogarem, e também teria tido a oportunidade de ir ao exterior observar jogos das eliminatórias, o que seria excelente, porque ele estaria observando futuros seleções que poderiam jogar contra o Brasil. De modo que então, eu acho que esse foi um tempo perdido devido aos fatos que eu acabei de falar. Zé, falar em Parreira, Carlinhos começou com você na seleção praticamente, ele se ofereceu humildemente para te ajudar de alguma forma se você viesse a ser o técnico. Você toparia a ajuda do Carlinhos, voltando para a comissão técnica contigo? Sobre esse aspecto eu não posso abordar o assunto, porque isso vai ser conversado justamente na hora de uma reunião da comissão técnica. Ali, quando o técnico estiver presente com o presidente, com o diretor, é evidente que aí sim, aí que será abordado os assuntos. Quer dizer, eu daqui jamais poderia antecipar nada, porque primeiro nós estamos especulando, no caso, o nome de Elvir Acer. Eu não vou falar sobre um outro nome do que poderá ocorrer. Nós temos que, sobre o problema de comissão técnica, tem que se aguardar. Vamos falar então de nome, então, que é uma coisa mais concreta. Leandro, por exemplo, você lançou de central. Se você viesse a convocá-lo, lateral ou central, Zé? Esse é um assunto que eu já abordei. Eu coloquei o Leandro de back central. Ele pode jogar na lateral direita, mas para mim eu acho que o melhor back central, podendo até amanhã ou depois até colocá-lo como um lateral. Mas a princípio, a minha ideia é de back central. Júnior, por exemplo, lateral ou meio campo, Zé? O Júnior, a meu ponto de vista, o Júnior será o meio campo, porque o Júnior, no meu entender, ele é mais meio campista do que na própria lateral. E está jogando há 2 anos seguidos na Itália de meia. Para um jogador retornar e voltar à adaptação de lateral, ele vai ter o vício normal de jogar de meia. Então vai sempre criar um buraco, um espaço nessa posição. De modo que o meu ponto de vista, mesmo que ele não estivesse jogando, na meia ele seria, no caso, meu meia já dei. Eu estou falando nos nomes, porque você está fazendo essa pergunta, eu já escalou meio tempo, meio campo, aliás. Já fui entrevistado com o Falcão. Exatamente, já fui entrevistado sobre esse aspecto e o assunto foi abordado e, de fato, eu falei sobre esse problema. E você tirou o Sócrates meio campo por quê, Zé? É um ponto de vista teu? Não, eu acho que se o Júnior passou para o meio campo, eu acho que alguém tem que sobrar. Eu sou do ponto de vista que o futebol é talento. Enquanto você tiver talento, você vai colocar o talento, não tem dúvida. O Sócrates não é um talento, por exemplo, Zé? Certo, mas eu não posso reunir 8 talentos com 32 anos numa equipe, porque essa equipe, de fato, ela vai se tornar idosa para uma competição. Essa equipe de 82, ela estava na idade excepcional, foi na própria Copa do Mundo da Espanha de 82, e teve a infelicidade
de não vencer. E numa competição que vai ser disputada na altitude, colocando 8 jogadores com a idade de 32 anos, essa equipe vai sentir. Ela já sentiu na fase eliminatória, quando nós jogamos o retorno aqui contra a Colômbia e Bolívia, todo mundo viu, num curto espaço de tempo, contra equipes tecnicamente inferiores a que vamos defrontar no México. Então, esse é meu ponto de vista. Em 70 eu acompanhei de pertíssimo o teu trabalho e o Rivelino acabou ganhando uma posição na equipe. E improvisou-se, vamos dizer, um ponto esquerdo que era um talento fantástico. Provou isso na Copa, provou isso ao longo da carreira dele. Você acha que hoje, passados 16 anos, você tem um ponto esquerdo ou seria o caso de você improvisar um talento numa das duas pontas para fazer o sistema que você gosta, que é de um ponta recuado? Eu não vou entrar no mérito da questão, porque se eu começar a falar que vou fazer isso ou aquilo, daqui a pouco eu estou escalando uma seleção, não sou o técnico da seleção brasileira, e estarei falando sobre um assunto que eu só poderia abordar nominalmente após uma conquista, não até de escalar o time, de dar, é evidente, os 22 nomes que serão convocados. Isso sim sairá depois de uma reunião com a própria comissão técnica. Quer dizer, 22, 3 goleiros, então isso é uma coisa definida na tua cabeça? Dentro de uma lógica, sim. E você, por exemplo, você que observou bem, você hoje você teria, se você fosse agora chamar, você teria agora, neste momento, faltando menos de uma semana para você ser chamado como técnico, você teria esses 22 nomes para dizer, por exemplo, amanhã, se fosse o caso? Não tem dúvida. Normalmente, se um técnico está sendo badalado, ele tem em mente o que poderá chamar, mas eu, como trabalho em equipe, eu vou conversar com a própria comissão. Eu não vou chegar no bolso com 22 nomes e falar, são esses aí, em absoluto. Eu nunca trabalhei assim e não vou mudar o meu feitio de trabalhar. A seleção tem amistosos marcados para março, já definidos. Dia 12 de março contra a Alemanha em Frankfurt e dia 16 de março em Budapeste contra a Hungria. Você acha que é bom jogar amistosos, faltando 3 meses para a Copa, contra equipes que estão classificadas, que eventualmente poderão ser adversárias do Brasil? Bom, eu acho que a seleção brasileira tem que participar de jogos, porque ela está parada. Você não sabe o que ela poderá dar. Você não pode ficar na expectativa de não participar de jogos e ficar treinando. Para o treinador, para ele ter uma autodefesa, era até melhor não ir, porque ele não está se expondo. Mas eu acho que a seleção brasileira tem que se expor. Dentro da situação atual, ela tem que se formar, tem que se treinar. Não vai ser um tempo adequado, vamos pegar seleções já armadas. Vai ser uma desvantagem, jogando dentro do campo do adversário, mas isso vai ser bom para um futuro brasileiro, no caso, lá dentro do próprio México. Quer dizer, isso é um ponto de vista meu. No caso, se me convidarem e perguntarem, a minha resposta será essa, que eu acho que os jogos deverão ser realizados. Eu participei do sorteio agora no México e, terminado o sorteio, conversando com o Beazol, ele dizia: o Brasil já tem 6 pontos garantidos como primeiro do grupo, porque pega a Espanha, a Irlanda e a Argélia. Você concorda com isso, Zé? Se fosse assim, a Irlanda, a Argélia e a Espanha não participaria dos Jogos do Brasil, já teria perdido. Ele está falando, ele da Itália falando pela seleção brasileira. É um ponto de vista dele, que eu posso chegar e falar também. A Itália também não precisa participar porque já está classificada. No mesmo caso, é apenas uma questão de falar. Você acha o grupo bom para o Brasil, um grupo tranquilo? Se você for fazer uma análise dos grupos, eu acho que o Brasil caiu numa chave excelente. Agora, nós temos que primeiro pensar em nós. Temos que pensar em nós. Então, aí sim, vamos colocar em campo a equipe, treinar, ver os jogos amistosos, ver a reação dessa equipe. E foi uma boa até ter esses jogos que teoricamente teoricamente foi bom, e que se o Brasil que vai começar a trabalhar dentro desse período, ele até dentro da própria Copa do Mundo, ele tem uma condição de superar, e se existir qualquer problema da equipe não estar ajustada, aí dentro mesmo ela embala. A Itália foi assim na Copa passada e acabou sendo campeã do mundo. Ela foi mal no início, pegou uma chave boa, e se ela tivesse pego uma chave forte, da maneira que ela começou, ela jamais se classificaria. Não chegaria a nada, e ela chegou a campeã do mundo. De modo que pode ser também, para o Brasil, uma excelente situação. Zé, você está voltando ao México, se for o caso de você ser o técnico, 16 anos depois, e lá estarão equipes que estiveram em 70, como a Alemanha, como a Itália, como o Uruguai, como a Inglaterra.
você apontaria, e tem novidades, como a Hungria, tem uma grande novidade, que é a Dinamarca e tal. Você apontaria quem para chegar realmente nesse novo sistema de Copa do Mundo, para chegar a uma final? Olha, essa Copa, eu creio que vai ser muito equilibrada. Porque em 1970, eu acho que quem pensou em problema de altitude foi de fato o Brasil. Os outros não deram muita pelota. E o Brasil deu a demonstração que não se devia brincar com altitude. E ganhou aquele que trabalhou sério. Eu me recordo que eu saía de uma concentração e via alguns times ingleses, tchecos mesmo, tomando cerveja na porta do hotel. Isso eu vi no dia de folga. Quer dizer, eles estavam ali, não sei se isso é deles, o hábito e tudo, mas eu acho que um atleta dentro de uma Copa do Mundo, eu acho que não tem que pegar em álcool. Não há condição. Esse é um ponto de vista meu. Quer dizer, não houve um preparo adequado das outras equipes e agora está todo mundo alertado contra o problema da altitude. Tanto até que me falaram que até a própria França vai trabalhar lá na altitude. Quer dizer, ela já está visando um trabalho, coisa que anteriormente a Europa não visou esse tipo de trabalho. Um detalhe, Zé. Esse trabalho está sendo baseado naquilo que o Lamartine Pereira da Costa fez para o Brasil em 70. Então você pode chegar a uma conclusão que vai ser uma Copa das mais difíceis e equilibradas. A própria França, que é considerada na Europa a equipe sensação, ela, para se classificar nas eliminatórias, ela foi ao último jogo e que se perdesse ela sairia, ela não se classificaria, ia para a repescagem. Né? Então você veja que existe o equilíbrio, que aquelas equipes que estão entrando até na repescagem agora, elas podem ser sucesso até dentro da Copa do Mundo, porque são equipes valorosas, porque existe de fato um equilíbrio muito grande. E existe uma disparidade aqui na América do Sul, do Brasil para a Argentina, com as demais equipes, mas na Europa a coisa se torna bem mais difícil, o equilíbrio é bem maior. Então essa Copa tudo indica que seja equilibrada e também pelo problema do preparo, que todo mundo está visando o problema da altitude. Mas aponta pelo menos assim, quem que você acha, até por tradição, que naturalmente chega no final? Se a gente vai analisar, a gente vai pensar naqueles nomes que a gente está habituado, os de sempre, né? A Alemanha, a Itália, a França, que já vem se recompondo dentro de Copa do Mundo, já fez em 82 ela também fez uma boa Copa, né? Quer dizer, então é uma equipe que já está armada, tem um jogador que indiscutivelmente é um dos melhores do mundo no momento, que é o Platini. Quer dizer, isso tudo já indica que a França tem condições de desempenhar um bom papel. Perfeito, Zé. Acabou de jogar o teu tênisinho, quer dizer, vai dormir tranquilo, espera que na quinta-feira, sexta mais tardar, sai o técnico. Aí você fica uma semana tranquilo ou fica uma semana tenso, Zé? Não, eu acho que a experiência que eu tenho dentro da minha vida esportiva, eu não sou um iniciante. Em 1970, sim, eu estava numa expectativa de ser chamado e vibrando. Não que eu não esteja vibrando agora, estou, mas sou mais calejado, mais experiência. E o que aconteceu, eu vou encarar com a maior tranquilidade. Mexe, Zé, ser preso da seleção, mesmo você com 60 anos de idade. 60 não, pô. 60 eu já estava aí, jogando meu tempo, já caindo. Mas dá pra mexer com... Dá, porque eu fui um cara sempre de luta, de garra, de disposição. E quando falo em Copa do Mundo, você vê, eu fico arrepiado. Fico arrepiado porque eu vibro, eu sou um cara que vibro. E, de fato, eu estou empolgado. Se eu for chamado, é como se eu estivesse começando. Mas a experiência me dá uma tranquilidade que não me daria anteriormente. Perfeito, Zé. Muito obrigado a você. Vai jogar o teu tênis aí tranquilo. Especial para o Record da Copa com o Zagallo.